Olá, olá, Dirlene, tudo bem? Olá, tudo bem, Fernanda? Me escuta bem? Sim. Muito obrigada por aceitar, então, o convite do Xi para falar com a gente sobre um tema que é tão importante hoje em dia, né? Que cada vez mais, na realidade, que é a inteligência financeira. Então, pessoal, hoje eu vou entrevistar a Dirlene. Ela é economista e ela vai conversar, ela vai primeiro se apresentar, que eu vou pedir para tu se apresentar, Dirlene, e aí contar um pouquinho da tua trajetória para a gente começar a falar, então, sobre o que é, de fato, né, inteligência financeira. Bom, primeiro eu agradeço, né, o convite do Xi, que veio pela Cristina, e estou muito feliz de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho sobre algo que eu gosto tanto, né, que é a inteligência financeira. Sou a Dirlene Silva, eu gosto sempre de me apresentar primeiro quem eu sou e depois o que eu tenho, né? Sou, porque somos Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana, né, que tem esse pressuposto de respeito, solidariedade, reconhecendo a humanidade da outra pessoa. Então, eu sou a Dirlene, sou a mãe da Joana, filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta. E sim, tenho um diploma de economista, tenho um diploma de mestrado em gestão em negócios, um MBA em finanças corporativas, MBA em gestão de pessoas, um pós-MBA em inteligência emocional e um coach em gestão das emoções. Também sou coach financeira e mentora organizacional. Ano passado, eu optei por empreender depois de trabalhar por mais de 30 anos em empresas, né, sendo que há mais de 25, um pouquinho mais de 25 em cargos de liderança na área financeira e posteriormente na parte de gestão estratégica. Então, eu optei pelo empreendedorismo e entendi que era hora do voo solo mesmo, né, depois de tanto tempo de carreira, e era hora de impactar a vida das empresas e pessoas. E criei o propósito da minha empresa baseado no meu propósito de vida. O meu propósito de vida é evoluir sempre. A minha missão é evoluir sempre, levando evolução ao próximo. E aí eu fiz uma análise, como é que eu posso realmente ajudar o próximo a evoluir? E aí eu cheguei, né, no financeiro, que eu trabalhei a minha vida toda. Eu posso levar, né, esse conhecimento para as pessoas. Comecei a escrever por um blog, né, inaugurei uma coluna de finanças no blog Prateleira de Mulher, e comecei a pesquisar sobre o assunto, os assuntos mais falados, que as pessoas mais comentavam, e me deparei, né, com tabus que as pessoas possuem a respeito de falar sobre dinheiro. A gente não fala dinheiro da família, entre os amigos, tem diversas crenças, e eu entendi que é aí que eu poderia ajudar as pessoas a evoluírem, e principalmente as mulheres. Então, eu defini o propósito da minha empresa, que é a DS, Estratégia de Inteligência Financeira, tem o propósito de desmistificar economia e finanças para as empresas e pessoas. Que legal! Eu achei Esse é o meu legal momento. que tu... Coisa boa. Eu achei bem legal isso que tu falou, assim, da questão de atrelar, né, finanças, bastante com essa questão de evoluir e ajudar outras pessoas a evoluírem. A gente discutiu um pouco lá no começo do Xi, assim, sobre a questão da independência, tanto financeira como independência psicológica, assim. E a gente chegou na conclusão, entre nós ali, que essas coisas, elas acabam andando, assim, meio juntas, né? Sim. Puxando a outra, levando a outra. Agora tu trouxe aí essa questão da missão, já está alinhada, então fez todo sentido. Deixa eu te perguntar. Sim, para mim faz todo sentido, né? Sim, sim, é o propósito, né? É o eixo. Sim. Deixa eu te perguntar. Quando a gente fala de inteligência financeira, como é um assunto que, assim, pelo menos nas rodas que eu frequento, não é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, né? Então, para que a gente comece, assim, a nossa discussão, eu queria te perguntar se tu pode nos conceitualizar um pouquinho, assim, para garantir que estamos todas alinhadas quando a gente fala esse termo, né? Uhum. Sim, o termo muito usual é educação financeira, é mais usual a educação financeira. Eu optei pelo termo inteligência financeira, que eu entendo que são coisas muito parecidas, mas elas têm um pouquinho de diferença, tá? E, além de tudo, eu tenho essa linha, né, de inteligência emocional, né? Eu tenho essa pegada de inteligência emocional,
e prefiro, tá, esse termo inteligência financeira. A educação financeira é a nossa educação formal. Hoje, no Brasil, desde 2017, né, o MEC normatizou que todas as escolas brasileiras precisam ofertar a disciplina de educação financeira nos seus currículos. Então, isso já acontece, pelo menos desde 2020, porque o MEC lança, né, coloca uma lei, tem o período das escolas se adaptarem, né? E hoje, numa pesquisa que foi feita em 2020, 21% das escolas aqui do Brasil já possui educação financeira nos seus currículos. A gente sabe que, né, que ninguém, né, dessa nossa geração que está no mercado de trabalho teve contato ainda com a educação financeira da escola. Contudo, né, Fernanda, a gente vive numa era tão digital que todo mundo tem qualquer conhecimento às suas mãos, né? É só entrar na internet, tu clica ali educação financeira, tem e-books, tu gosta de ler, tem vídeos, tu gosta de assistir, tem ali Spotify, tu gosta de ouvir, né? Tem N. Então, dizer assim que a pessoa não tem acesso à educação financeira é muito difícil, tá? Então, na verdade, a pessoa pode conhecer educação financeira, ter todo o conceito, né? Eu saber, não, eu preciso não ter um gasto maior que o meu rendimento, tal. Essa é a educação financeira. Mas inteligência financeira pressupõe tu agir com inteligência. Te dar um exemplo. Muitas vezes uma pessoa que é um diretor financeiro de uma empresa, ele sabe todos os conceitos na empresa, ele segue, né, aquele padrão, porque é dentro da empresa, mas daqui a pouco na casa dele, com ele não utiliza da inteligência financeira. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um salário de 20 mil, que é considerado um ótimo salário, mas só que de gasto ele tem 30 mil. Ele tem desequilíbrio financeiro. Né? Então, conceituando, a inteligência financeira ela é um braço da inteligência emocional. A inteligência emocional pressupõe reconhecer as minhas emoções, saber lidar com essas emoções. Né? Esse é o pressuposto da inteligência emocional. E a inteligência financeira pressupõe eu ter domínio das minhas capacidades financeiras. Eu tenho pleno domínio dessas capacidades financeiras, eu não tenho nenhuma atitude compulsiva com o meu dinheiro, né, de compra. Eu sei exatamente o que é a diferença de preço baixo, preço justo, preço alto. Eu tenho um domínio. Eu sei que eu tenho um salário, digamos, de 20 mil, mas se eu gastar além desses 20 mil, até, na verdade, eu não posso chegar nos 20 mil, né? Eu vou saber fracionar direitinho o que é meu custo fixo, o que são meus custos variáveis, o que eu vou ter para poupar, enfim. Né? Isso é utilizar a inteligência financeira. Tá? Então, eu costumo dizer assim, ó, que a educação financeira seria a teoria, né? E a educação financeira, e a inteligência financeira, desculpa, seria a prática da educação. Tá? Colocar a educação na prática é inteligência. Muito bom esse exemplo, assim. E tu estava falando, me veio na cabeça. Às vezes tem gente que desconta questões emocionais ou na comida, ou nas compras excessivas. E aí que está o pulo do gato do que é a inteligência financeira, né? É conseguir lidar com isso, sentimentos, coisas nossas, de forma a minimizar o impacto no bolso, né? Sim, total, Fernanda. Até, assim, eu sou uma pessoa bastante, assim, à frente do meu tempo, tá? Eu me formei em economia em 2003, quando não existia economia comportamental. Hoje em dia existe a economia comportamental, que é justamente isso. Ela, unida à psicologia e à neurociência, ela consegue comprovar por estudos científicos que as nossas decisões de consumo são prioritariamente dadas pela emoção, né? Nos fatores emocionais e não racionais. E só que eu já pensava isso, né, quando eu comecei a estudar economia. E já pensava isso muito antes. Então, por isso, eu acabei indo estudar inteligência emocional. E aí, depois veio concordar comigo, né, esse ramo da economia, que é a economia comportamental. Eu achei bem bom que tu trouxe esse gancho, sim, da inteligência emocional. Por quê, tá? E até aqui, ó, minha próxima pergunta para ti. O dinheiro, ele é uma parte bem importante da nossa vida, né? Às vezes a gente não evita falar sobre ele e tal, às vezes é até um assunto meio tabu, assim. Mas ele tem um impacto bem grande sobre as nossas relações e também sobre o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, tem gente que se separa, né, por causa do dinheiro, tem gente que se junta por causa do dinheiro. Eu queria te perguntar, assim, um pouquinho, né? Por que isso acontece, assim? Como é que a gente consegue minimizar esses impactos, né? Que
teoricamente, não deve, o ter dinheiro ou não ter dinheiro não deveria ser determinante, né, para algumas coisas da vida, e às vezes a gente acaba vendo ali algumas coisas assim. Queria te pedir algumas dicas nesse sentido. É determinante. Na verdade, chegou a falar meio tabu, não, ali é total tabu. Tá? Nós não temos o hábito de falar de dinheiro na família, entre amigos. Temos crenças em relação, crenças limitantes em relação ao dinheiro, é muito forte, tá? Hoje, comprovado, né, economista gosta muito de dados, então eu fui pesquisar a respeito disso, porque eu escrevi um artigo, e a segunda maior causa de divórcios são questões financeiras. Tá? Perde apenas para as traições. Mas, em contrapartida, o motivo, né, o primeiro lugar do motivo de briga entre casais é o financeiro. Só que eles não se separam mais por causa disso, se separam mais por causa de traição, tá? Mas o maior motivo de briga de casais é o financeiro. Então, ele impacta totalmente na vida. Tá? Então, tanto a falta do dinheiro é um motivo de desavença, e quanto o dinheiro em excesso é outro motivo de desavenças. Um casal que não tem uma harmonia financeira, é complicado eles continuarem juntos, porque eles não têm os mesmos sonhos, eles não têm os mesmos objetivos. É muito importante eles terem essa harmonia financeira para que o relacionamento vá adiante. O que tu quer dizer? Falando... Desculpa, eu acho que a gente está com um delayzinho na internet. Desculpa, Dilene, só para seguir assim, quando tu fala harmonia financeira, o que tu quer dizer com isso, assim? As duas pessoas têm que ter as mesmas projeções, ou tem que ter o mesmo padrão de vida para dar certo? Me ajuda a clarificar aí. Tá, eu já ia te falar isso. Eu digo as mesmas projeções, sabe? Aquela assim, eu quero fazer uma viagem, vou colocar para Paris, tá? Vou dar um exemplo de Paris, que eu já fui a Paris, a minha filha tem o sonho de ir a Paris, né? Então, digamos, a esposa, que o sonho dela é viajar para Paris. Já o marido não está nem aí, né? Então ela começa a juntar o dinheiro para cumprir aquele objetivo de viajar para Paris, o marido quer comprar um carro. Bom, não vai dar certo. Tá? Vai causar então, os dois precisam ter... Vai causar briga, né? Eles precisam ter os objetivos alinhados, né? Ou então, um quer comprar uma casa, está trabalhando e juntando dinheiro para aquele objetivo de comprar uma casa, e o outro está só gastando, né? Só quer saber de roupinhas e shopping com os amigos, enfim. Né? Então, eu falo essa harmonia, né, financeira, dos dois terem um objetivo, que eu costumo, uma coisa assim, eu trabalho muito, Fernanda, com inteligência emocional e humanização do dinheiro. A gente tem que entender que o dinheiro é um meio para chegar a uma finalidade, tá? Eu não trabalho por causa do dinheiro, eu trabalho para ter dinheiro para conquistar um objetivo, o meu sonho. Tá? E o casal, eles precisam, né? São duas pessoas, né? Eu tenho, digamos, tenho meus sonhos sozinhas, mas quando a gente tem, né, duas pessoas, é importante que eles tenham esses sonhos juntos, eles tenham esses objetivos juntos, para que eles possam trabalhar em prol desse objetivo. Né? E a gente não concretiza o objetivo sem dinheiro, né? É mais difícil. Então, por isso que eu falo que o meu objetivo da minha empresa é desmistificar realmente a economia e finanças, é demonstrar para as pessoas que finanças e economia são o nosso dia a dia, fazem parte do nosso dia a dia. Nessas pesquisas que eu fiz, eu vejo que muitas pessoas acham que é um assunto muito distante, tá? Economia, finanças, não tem a ver com a minha vida. Né? É coisa de realmente rico que faz planejamento financeiro. Eu sou pobre, eu não vou fazer. Mas não, é parte do teu dia a dia. Né? Olha, os casais brigam por causa do dinheiro, se separam por causa do dinheiro, famílias brigam. A gente sabe desses... crimes horrorendos que existem, né, por causa do dinheiro, motivados por causa do dinheiro. Né? E aí tu vai ver a inflação, impacta diretamente no teu salário, impacta diretamente nos preços, impacta na gasolina, tudo isso é economia. Né? E está no nosso dia a dia, está presente. Então, desmistificar é justamente trazer, né, para nosso dia a dia, mostrar que impacta no nosso dia a dia. E um tabu, voltando, acho que mais foco da tua pergunta, como resolver isso, é conversando sobre. Quando a gente começa a conversar sobre um assunto, é sinal que é o início do fim de um tabu. Né? Um tabu ele só vai ser quebrado quando a gente começar a conversar sobre. Então, começar a trazer o assunto dinheiro para a nossa família, no caso dos casais. Né? Eu sempre coloco assim, quando é só o casal, é muito mais fácil começar os dois, né? do que quando já tem filhos. É mais complicado.
Então, e dou a dica também de começar assim, ó, estão namorando, já começa a pensar nisso. Né? Falem sobre. Né? É importante se falar sobre, porque se faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia, por que a gente não fala a respeito? E aí? Né? Então, a dica é conversar mesmo. Tá. E o excesso de dinheiro, ele atrapalha também? Atrapalha também. Né? Ai, ai, ai. Atrapalha também. Ó, eu estou no segundo casamento, posso dizer que atrapalha também. Tá? E aí, por experiência própria. Né? Então, tanto a falta quanto o excesso. Aí nesse sentido do teu dinheiro, é justamente a questão dos objetivos. Poxa, olha só, se eu tenho dinheiro, eu quero viajar para Paris. Né? Continuando o exemplo lá que eu usei, né? Ok, estou juntando minha grana, vou viajar para Paris. O meu marido não está nem aí, ele não quer ir para Paris junto comigo. Ele quer comprar o carro lá, zero dele, sei lá, uma BMW. Ele vai comprar o carro dele. Eu vou para Paris e ele vai ficar andando de BMW. Só que isso vai se repetindo. Ano a ano vai se repetindo, né? O meu sonho é viajar, meus objetivos são, né, nessa linha, e os objetivos dele. Se a gente não tem objetivos em comum, por que nós estamos juntos? Uhum. Né? É chegar a um consenso, porque se eu decidir viver, né, junto com uma pessoa, nossa, nada mais justo de eu ter objetivos em comum com ela, porque senão eu vou estar sempre sozinha. Né? Se eu vou viajar para Paris sozinha, e eu vou viajar depois para Nova York sozinha, se eu vou viajar, sei lá, para o Japão sozinha, o que eu estou fazendo com essa criatura aqui comigo? Né? Se eu estou sempre sozinha. Boa pergunta. Né? E esse é um exemplo de ter grana. Né? Tem grana. E olha só, tu tocou num ponto aqui que está relacionado com a minha próxima pergunta, que é a questão dos estilos de vida, assim, né? Então, existem diferentes estilos de vida. E alguns requerem mais, outros requerem menos, né? Dinheiro para conseguir, enfim, que nem tu falou, se tu tá sempre viajando, né? Provavelmente tu vai ter um gasto um pouco maior do que se tu opta por outros estilos de vida. Então, às vezes é difícil, assim, às vezes o estilo de vida que a gente tem ou que a gente gostaria de ter não cabe, né, exatamente no nosso bolso. E aí, como é que faz para ajustar, assim, né? Mágica não existe, né, Fê? Eu costumo dizer assim, que para mim, sério, para mim é fácil, né? Eu costumo dizer, não, é fácil. Tratar de orçamento, meu orçamento é muito parecido com tratar do orçamento da minha empresa. Então, assim, se a gente tem, no caso da empresa, é receita e despesa. No nosso caso, a nossa receita vai ser o salário, se é um CLT, né? Se é um empreendedor, vai ser lá o seu prolabore, e tem as suas despesas. Se as suas despesas são maiores que as suas receitas, é óbvio que a conta não vai fechar. Então, a gente vai ter que buscar alguma alternativa. Né? Uma empresa, às vezes, ela vai buscar empréstimos nos bancos, mas ela sabe que vai ter que pagar o empréstimo e ela vai ter que faturar mais, ela vender mais, né, para aumentar o seu recurso, né, a sua receita, para poder pagar o empréstimo também. Tá? Uma pessoa, tá, eu estou gastando mais que o meu salário. O que eu vou fazer? Eu posso fazer um empréstimo no banco também, posso. Mas só que eu tenho que entender que eu vou ter que pagar aquele empréstimo no banco. E aí? Tá? A sugestão que eu dou, bom, ajusta o teu estilo de vida, tá? Ou então começa a fazer renda extra. Gente, e renda extra hoje em dia é tão fácil de fazer. Assim, ó, é não ter vergonha. Né? Tem gente que faz trufinha para vender e tira, nossa, uma grana. Né? Conheço gente que já fez viagem para Disney vendendo suas roupas para o brechó. Outras pessoas que agora na pandemia lançaram lojas virtuais e estão vendendo pra caramba. Né? Tem os seus empregos fixos, né? E para fazer uma renda extra, digamos, o exemplo, né, que eu usei para realizar um sonho, que seria uma viagem, estão, né, juntando esse dinheiro para fazer a sua viagem ou para comprar a sua casa própria, enfim, né, por seu sonho. Né? Então, existem várias maneiras de fazer renda extra. Hoje em dia, um primeiro exemplo que eu gosto de usar, Uber, né, Uber 99, esses aplicativos. Né? Aí tem o que tem de moto, né, teleentrega, enfim. Aconteceu uma vez que eu peguei um aplicativo e era uma mulher que estava dirigindo, conversando, o assunto, né, a pandemia, e aí ela me disse que foi demitida na pandemia e começou a trabalhar no Uber para ter um rendimento. Só que ela gostou tanto que ela disse, eu não penso mais voltar para a minha atividade formal. Né? Ela era supervisora comercial
né? E ela viu que no Uber ela consegue ter um rendimento, às vezes, até maior, depende do movimento, né? Ela não tem um horário fixo, ela não tem uma gestão, né? Ela não precisa prestar contas para ninguém, só para ela mesma. Né? Então, é o tipo de pessoa que começou porque é uma empreendedora, né? Começou a empreender por necessidade, porque estava, né? Perdeu a sua renda e gostou tanto, né? Que resolveu ficar. Já tem outras pessoas também que têm, né, os seus outros trabalhos e aí daqui a pouco fazem ali um trabalho de aplicativo, né, para complementar a renda. Isso é renda extra. Né? Porque o dinheiro não tem, homem que copiava, né, só na ficção. Né? E eu chamo de renda extra, é uma maneira de fazer dinheiro honestamente. Né? Mas mesmo assim é sempre importante entender que o dinheiro sempre acaba, né? O dinheiro não é ilimitado. Então, por mais o exemplo que eu tinha dado antes, né, de uma pessoa que tem um salário de 20 mil, mas se ele, né, gastar 30, e isso é muito normal, né? Quanto maior o salário das pessoas, elas vão aumentando o padrão de vida. Né? É normal, ainda mais nós brasileiros, a gente tem esse hábito de não costuma poupar, então é mais complicado. Então, mas o ideal mesmo é ajustar o teu padrão de vida, né, para a tua realidade financeira. Né? Essa sempre é a dica. Tá? A primeira dica é essa. E aí tu já trouxe, né, vários exemplos, assim, que dá para ajustar a renda também, né? E é uma coisa que são opções, de repente, para em determinado período, enfim, que nem você falou, deu o exemplo da viagem, tu quer fazer uma viagem, tu pode fazer, né, uma renda extra naquele período. E aí depois, de repente, diminuir um pouco o ritmo, e aí adequando. Muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se alguém não tem nenhum controle financeiro hoje, tá? Uma suposição, e deseja começar, como é que faz? A primeira coisa é o que eu falei, né, acho que na primeira pergunta tua, que foi ali a diferença de educação, né, financeira e inteligência financeira, que eu falei que seria reconhecimento das suas capacidades. Uhum. Eu chamo de autoconhecimento. Autoconhecimento a gente usa não é só em questão da realmente emoção psicológica, é autoconhecimento para tudo. Né? Eu vou reconhecer quais são as minhas capacidades financeiras. E aí meus clientes aqui na mentoria, eu sempre coloco o primeiro exercício, né, para eles, eu faço uma provocação. Assim, tu sabe exatamente qual é o teu rendimento mensal que entra na tua conta bancária todos os meses? Tu sabe exatamente quais são os teus gastos, né, separando em custos fixos, do que tu precisa para sobreviver mesmo. Né? O que é o teu aluguel, a prestação da casa própria, luz, água, condomínio, o teu gasto com alimentação, que tu não vai deixar de comer, o que tu tem despesa com escola, né, faculdade, enfim, o que é realmente prioritário. Né? Então, faço essa provocação e, normalmente, a pessoa não sabe me responder de pronto. Olha, talvez 1% saiba responder de pronto. Né? E aí eles saem e vão fazer... eles vão fazer essa lição e voltam normalmente estarrecidos, né, com o resultado. Então, esse sempre é o primeiro passo. Então, quando a gente parte para qualquer processo de mudança, né, quando a gente fala num processo de mudança, a gente tem que, primeira coisa, querer, né, aí é totalmente mente, né, querer, né, depois reconhecer, e aí depois eu vou agir. Então, o querer vem primeiro, né, o segundo é reconhecer, que é esse reconhecer as suas capacidades financeiras, e aí o terceiro ponto, sim, agir, é começar a fazer um orçamento, né, sabendo que, como eu te falei, para mim é muito simples, né, receita menos despesa, né, tem que sobrar alguma coisa, ou no mínimo tem que dar 0 a 0. Certo. Tem uma dica para fazer dar o 0 a 0 ali, pelo menos? Bom, a dica é, primeiro tem que reconhecer, né? Não sei o que vai acontecer quando a pessoa voltar. Tem casos, se a pessoa está 0 a 0, a provocação que eu faço é assim, tá, mas tu vai viver só para trabalhar? Tu vai trabalhar só para sobreviver? Né? Tu não tem sonhos, tu não tem projetos, né? E começo a fazer ela cair na realidade que, assim, dinheiro serve para nos servir. Né? A gente não vive para servir o dinheiro. Né? Então, o dinheiro é esse meio que eu falei para chegar a uma finalidade. Então, tu está trabalhando só para o dinheiro, né, por dinheiro e para sobrevivência.
Então, aí eu faço ela refletir, né? Para começar, então, poxa, fazer sobrar algum dinheiro, para ela começar a pensar num projeto, num sonho, aí faço a provocação, tá, mas quais são teus sonhos? Uhum. Porque quando a gente trabalha em prol de um sonho, nossa, é muito mais prazeroso, né? Tornar o dinheiro, realmente dar uma humanização, né, para o dinheiro, dar uma cara para ele. Eu tô achando o máximo que tu tá assim, ó, cada fala que tu faz aproxima muito mais assim a questão do autoconhecimento, de realmente se empoderar, quem eu sou, pelo que eu tô trabalhando, quais são as coisas, né? Esse dinheiro aqui é o meio para realizar o quê? E aquele o quê tem muito a ver contigo, né? Com a tua essência, assim. Então, sim, exatamente. Bem feliz, assim, porque faz todo sentido disso que nós conversamos lá no Xi, assim. A questão do dinheiro ser parte importante, sim, né, do empoderamento. Olha, tô bem feliz com isso mesmo. Olha só, e tu falou, então, aqui, né, da questão dos sonhos. Se a pessoa, quando faz essas reflexões, assim, chega numa conclusão de que alguma coisa, assim, dá o exemplo da casa própria, né? Que é uma coisa assim que às vezes pode parecer distante. Como é que faz daí? A pessoa não fica muito angustiada? E daí, quais são os próximos passos a partir daí, né? Sim. Eu sempre gosto, quando a gente fala em sonhos, colocar um pensamento que eu acho o máximo do Augusto Cury, né? Eu fiz a formação em coaching, gestão das emoções, na escola dele, né, do Augusto Cury, que ele diz assim, que sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces e sem prioridades os sonhos não se realizam. Então, a partir do momento que a gente tem um sonho, tá? A pessoa vai me dizer, sonho é a casa própria. Vamos utilizar o exemplo da casa própria, né? Como tu falaste. Então, a gente vai transformar aquela casa própria, a gente vai fracionar, vamos partir a casa própria em pedaços. Primeira coisa, a gente vai ter que monetizar, eu costumo chamar monetizar o sonho, a entender qual o valor daquela casa própria dela, e vamos colocar como metas, digamos, vamos chutar ali 200 mil, né? Vamos chutar 200 mil, que ela vai conseguir, através de poupança e investimento, né? Conseguir pelo menos 10 mil, né? A cada ano, né? Para dar daqui a pouco uma entrada. Mas, claro, esse cálculo, tudo muito depende da renda da pessoa, tá? Eu estou falando assim, um exemplo bem hipotético, né? Porque tudo depende muito da renda, das condições, enfim, tá? Mas eu vou te dar um exemplo assim, tá? Digamos uma casa de 200 mil, eu dando 50 mil de entrada, tá bom. Então, eu vou fracionar, né? Claro, mas tudo depende do rendimento, tudo, mas vamos chutar assim, tá? Então, 200 mil, a minha meta é ter 50 mil para dar de entrada. Então, eu já tenho essa meta, a meta de conseguir 50 mil daqui a pouco em 2 anos, né? Então, a gente vai ter alguns meios de fazer alguma poupança. Chega aqui, eu vou te explicar qual é a diferença de poupança e investimento, tá? Normalmente, os educadores financeiros falam muito poupança e investimento, parece que é tudo junto, mas não é, tá? Poupança é quando eu deixo de gastar, né? Eu gosto de usar o exemplo da energia elétrica. Eu tenho uma conta de energia elétrica que mensalmente é R$200. Eu comecei a economizar R$50, né? Poupando, desligando meu chuveiro, não utilizando ar-condicionado, né? Aquelas coisas que todo mundo já sabe de economia doméstica. E aí eu consegui baixar a minha conta para R$150. Significa que eu poupei R$50. Né? Eu posso pegar esses R$50 e botar debaixo do colchão, é poupança. Mas, se eu colocar esses R$50 no investimento, num CDB, até na poupança, que não rende quase nada, mas, né, é um investimento, no Tesouro Selic, comprar uma ação, comprar bitcoins, é investimento, porque é aquele dinheiro que eu tenho mais alguma coisa, mais um jurinho, né, mais um rendimento em algum período. Então, isso é investimento. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um plano para essa pessoa começar a poupar, ela vai deixar de gastar em algumas coisas que ela gastava, né, e começar a investir esse dinheiro que ela poupou, né, para começar a tornar esses R$50 mil, né, factível para que ela consiga dar entrada na casa própria. É uma coisa junta, assim, né? Sim. E aí uma coisa vai puxando a outra, porque daí vai rendendo, vai tendo rendimento, vai né? Então, aumentando montante. Exatamente. Então, assim, não sei se eu consigo vislumbrar, que a gente tem o sonho lá da casa, a meta é juntar os 50 mil
para dar de entrada, né? E a gente vai trabalhar também a questão das prioridades, tá? Mas quais são as tuas prioridades? Eu trabalho normalmente na questão assim, porque a gente tem muitos supérfluos na nossa vida, né? Então, normalmente, quando se coloca esse exercício de conhecimento das capacidades financeiras, sempre tem muitos supérfluos ali. Então, a gente vai entender quais são as prioridades. Porque a ideia também não é fazer com que a pessoa sofra. Né? Eu trabalho no sentido de humanização do dinheiro, tá? Que o dinheiro não é sofrimento, ele não pode ser encarado como uma coisa sofrível, porque daí a pessoa não é prazeroso fazer. Então, tem que transformar o dinheiro em algo prazeroso. Aí a gente vai trabalhar a questão das prioridades, tá? Mas o que é prioridade para ti? Então, aí ela vai, no caso, me trazer todas as despesas que ela tem mensalmente, vamos começar a isso não é prioridade. Então, tá, a tua casa própria é prioridade, né? Então, esse aqui que tu gastar, vamos chutar ali R$ 500 todos os meses hoje em dia, vamos colocar delivery, porque hoje em dia restaurante não dá para gente ir, né? Então, no delivery. Vamos começar a cozinhar, né? E aí tu vai, certamente esses R$ 500 tu vai gastar, olha, R$ 150 tu vai gastar para comprar a comida. E aí tu mesmo faz, né? Tu vai poupar um bom dinheiro, R$ 350. Né? Então, vamos trabalhando assim. Tá? É ir adequando, né? Isso, ir adequando. Ai, Dirlene, muito obrigada. Eu anotei as dicas aqui, depois quando a gente vai fazer um post lá no perfil do X, eu vou colocar ali uns bullet points, vou dar um spoiler da nossa entrevista. Para fechar, eu quero te pedir uma coisa assim, geralmente no final das entrevistas a gente deixa umas dicas de leitura, e com as tuas dicas aqui foram muito valiosas, eu quero ver o que tu tem aí para nos indicar. Tá. Primeiro, eu queria concluir com um pensamento, que eu falei alguma coisa, mas eu acho um pensamento muito legal, que é assim, o dinheiro deve ser encarado como uma ponte para a nossa satisfação e felicidade, e não como algo doloroso. Tá? Eu lembro que eu falei em outras palavras, mas é bem importante a gente entender isso. Quando a gente vê o dinheiro, né, de uma maneira de conquistar uma felicidade, é muito mais prazeroso. Né? E trago de novo a questão do dinheiro, que é uma provocação que normalmente as pessoas me fazem. Dinheiro não traz felicidade? Ele traz, sim, uma certa felicidade. O dinheiro, ele pode comprar coisas que nos trazem felicidade, mas não a felicidade em si. Ninguém é feliz só porque tem muito dinheiro. Ele tem dinheiro para conseguir alguma coisa. Né? Dinheiro, eu posso até comprar uma pessoa com dinheiro. Hoje a gente sabe, né, que existe, né, vários relacionamentos aí que a gente sabe que aquelas pessoas estão juntas só por causa do dinheiro. Mas, mesmo que eu compre a companhia de uma pessoa, eu não compro o amor, o respeito e a admiração dela. Então, são coisas que o dinheiro realmente não compra. Né? Mas não dá para dizer que ele não traz felicidade. Ele traz coisas que nos vão trazer felicidade. Dicas de leitura, que eu acho muito importante, aqui não sei se dá para ver, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que nós falamos, né, da importância dos casais estarem conectados, né, para que realmente o relacionamento dê certo, né? É importante que se cada um ir para um lado, chega uma hora assim que se pergunta, nossa, mas por que nós estamos juntos mesmo? Né? Outro, ele é bem novo, tá? Que tem tudo a ver comigo, que é a psicologia financeira. Ai, que legal. Morgan Housel. Opa, vou colocar aqui. Então, esses dois, claro que ele teriam mais, mas eu gosto de trabalhar com essa na linha que eu defendo, né? Porque esse Morgan Housel, ele fala justamente dessa inteligência emocional. Olha só, até é um cérebro, né? Uhum. Ele fala exatamente da inteligência financeira como eu falo, porque outros livros falam educação financeira. Né? E esse Morgan Housel traz justamente isso. Né? E o Cerbasi defende justamente isso que eu falo, da questão dos casais que precisam ter esses objetivos. Porque senão, se cada um vai para um lado, né, chega um ponto que o relacionamento esvazia, né, Fernanda? Sim. A verdade é essa. Né? Que aí a questão do excesso do dinheiro. Cada um tem dinheiro para fazer o que quer. Mas, né, se eu estou fazendo o que eu quero o tempo todo, eu não tenho companhia para fazer o que eu gostaria de fazer, por que a gente está junto? A principal mensagem assim, que eu tirei dessa entrevista foi o dinheiro como meio para essas outras coisas, né? E, inclusive, assim, na questão ali do gasto e tal, do controlar o gasto, também o dinheiro não é o fim, né? O gasto por si só não é o fim. Às vezes, aquele gasto está acontecendo ali
em função de quê? O que eu estou preenchendo com aquelas compras excessivas, por exemplo, né? Sim. Nossa, eu adorei. Muito obrigada, Dirlene, por ter compartilhado um pouco aqui com a gente. Algumas dicas aqui para quem quer começar nessa área, algumas dicas para, inclusive, transpor, né, alguns desses desafios. Gostei muito, assim, dessa parte que passa realmente pelo autoconhecimento e pela priorização, que não tem mágica, realmente, não é um privilégio de algumas pessoas que é difícil ou coisa assim, não, é trabalhoso, exige, né, assim, uma disposição para ação. Até tu falou aqui, eu anotei, ó, o primeiro passo realmente é querer, né, e reconhecer, então, essas capacidades que todos... Sim. Helene, muito obrigada em nome do Xi. Estou muito feliz com a dica da Cris. Eu acho que deu super certo. Adorei te entrevistar e espero contar contigo aí nos próximos episódios do Xi. Certeza, certeza. Foi um prazer. E como eu te falei, as causas, né, das mulheres, eu sou muito ativa nesse sentido. E eu sempre coloco o empoderamento feminino, ele não começa pelo financeiro. Tudo começa por aqui. Mas o segundo lugar é o financeiro. Tá? Então, primeiro começa aqui, depois é a grana mesmo. E eu tô te seguindo lá no Instagram. Eu vi que tu coloca várias dicas, assim, né? Então, sim. Quem tá assistindo essa entrevista, se quiser dicas bem práticas, assim. Qual é o teu arroba? @dirlene.economista. Né? E tem o meu LinkedIn, né? Que é o LinkedIn Dirlene Silva, tudo junto. É a minha rede mais forte, é o LinkedIn, né? Sou o LinkedIn Top Voice. Né? E lá realmente tem mais coisa, mas no Insta eu busco postar alguma coisa, porque tem um público, né, que não tem LinkedIn, e aí tem Insta, então acabo colocando alguma coisinha lá no Insta também. Certo. Muito obrigada, um beijo e um ótimo final de semana. Igualmente, adorei contribuir de alguma forma. Com certeza, brigadão.